Boa noite para você que nos acompanha. Hoje, quarta-feira, nós estamos aqui mais uma vez para um bate-papo interessantíssimo, gostoso. Eu quero convidar você que já tem nos acompanhando, que vem vendo tudo que nós estamos entregando para você de informação, que você possa estar enviando o link para que outras pessoas também tenham acesso às informações que aqui nós trazemos para você. Na maioria das vezes, serão informações que apresentem para você a funcionalidade do serviço público. E aí eu sempre trago pessoas que dão exemplo de entrega, pessoas resolutivas no serviço público. E hoje eu estou aqui dando sequência em acolher pessoas da educação. Vocês são a segunda dupla da educação. O primeiro foi o Deilson e o Will, que são monitores, né? E hoje eu estou aqui de novo com mais duas pessoas representando a educação sul-paraibana. Não sei se eu começo da maior para o menor, do menor para o maior. Então fiquem à vontade para se apresentar, dizer o nome, de que bairro são, aonde vocês trabalham. Então, eu sou Rosiane, hoje atuo na creche Olga Benário. Comecei esse ano, sendo que trabalhei 19 anos na escola Tim Lopes. 19 já? 19 anos. Não, 19 começou há 19 anos na Tim Lopes. 19 na Tim Lopes e hoje estou há 5 meses na creche Olga. Então, quase 20 anos de serviço público. Alaí? Eu sou a Alaí, também estou há 20 anos, né, na educação. Eu já comecei direto lá no creche Olga, lá no Liberdade, e estou lá esse tempo todo. Nunca saiu de lá? Não, nunca saí de lá. Essa é a moeda da casa. É. Se o tempo permitir, daqui a pouquinho aposenta, né? Se É Deus verdade. quiser. Então, as duas são servidoras públicas há 20 anos. Aham. E para você que nos acompanha, tá? Se a sua criança está acima do peso ou abaixo do peso, a culpa não é delas, mas elas são as responsáveis por cuidar com muita qualidade e carinho da alimentação das nossas crianças. Hoje, então, as duas servidoras da mesma unidade, né? Então, nós vamos bater um papo sobre a qualidade da merenda escolar, sobre como que é o trabalho de vocês no dia a dia. Eu sou de um tempo em que nós chamávamos as merendeiras de tia. Eu sou de um tempo em que a merenda não era muito boa, sabe? A tia Rose lembra, era uma papa que colava no céu da boca, mas a gente até que considerava muito gostosa. Mas as tias da merenda eram as tias da merenda. Hoje ainda é assim? Tia da merenda. Tia da merenda? Sendo que na creche não muito, porque são muito pequenininhos. Nas escolas ainda é tia da merenda. Ainda é tia da merenda. Tia É. da merenda, então. Tia. Assim, eles chamam a gente de tia, encontram a gente na rua e eles gritam tia, tia, tia. Continua sendo a tia da merenda. Tia Rose, durante muito tempo, eu chamava assim, né? Ainda tia Ainda Rose. tia Rose. Tia Rose, vou começar por você, né? Era uma profissão que você conhecia? Tem alguém na família que já era? Você tinha esse desejo? Como é que foi a sua chegada na educação e como que foi a sua chegada na merenda, né? Nessa função que, diga-se de passagem, merece de todos nós muito respeito, né? Então, como que foi a sua chegada? Era a profissão que você queria? Eu não vejo como uma chegada, eu vejo como uma continuidade. Porque eu tenho a minha mãe como merendeira. A minha mãe foi 32 anos merendeira do Zumira Torres. E eu não me via como merendeira. Na verdade, eu não me via sendo merendeira. Mas eu me vi uma possibilidade de ser funcionária pública. Quando abriu-se o leque do concurso público. E eu não achei que eu ia ficar tanto tempo sendo merendeira. Mas eu me encontrei. Como merendeira, eu me encontrei. Nesse tempo que eu fiquei na Tim Lopes, eu consegui abraçar crianças que passavam por necessidade de um abraço, passavam por necessidade de um carinho, que muitas das vezes em casa não tinha esse carinho. A gente faz papel de mãe, faz papel de tia, faz papel de irmã, de conselheira. Então, foi passando-se os anos, e os anos se passaram e passou-se 19 anos. 19 anos. Foi se apaixonando. Com certeza. Alaí, como é que você chega, Alaí? Então, eu cheguei, assim, não tinha nenhuma experiência como a Rose nem na educação e nem como tia da merenda. Eu era de Três Rios, aí eu me casei, vim para Paraíba do Sul.
Aí, quando eu cheguei aqui, alguns anos depois, foi que teve o concurso público e eu me inscrevi, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Cozinhar é uma coisa que eu gosto de fazer e eu me sinto bem fazendo isso. E eu me inscrevi, passei, na minha seleção eu já entrei direto na creche. Lá, assim, a gente trabalha mais com os pequenininhos, né? Então, é de berçário até 4 anos. Então, é aquele negócio de quando eles estão crescendo, começando a andar, né? E, para mim, é gratificante, porque eu gosto de estar com eles. Porque eles são muito satisfatórios. Tipo assim, eles choram, dá aquele tipo de trabalho, apesar que não fica diretamente comigo. Mas, assim, é muito bom. É gratificante você ver uma criança crescer. Eles começam a gostar do paladar da comida que você oferece para eles. É muito gratificante. Eu me encontrei na merenda escolar. Muito bom. Eu quero, já de antemão, dizer que a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse nosso bate-papo. Né? Na verdade, não tem como a gente estar preparado. Né? Porque a gente convida, a oportunidade vai acontecendo, e a gente convida, e a gente vem para bate-papo. E eu fico muito feliz porque é o nosso terceiro bate-papo, e eu consigo perceber o mesmo brilho no olhar dos servidores que vêm. Eu consigo perceber que existe algo, não sei se mágico, não sei se seria essa palavra, mas existe uma força que rege o funcionalismo público do município de Paraíba do Sul, que nós temos um brilho no olhar quando nós falamos da função que nós exercemos. Isso é notório já nas 6 pessoas que passam por aqui. Né? Tia Rose falou da alegria do abraçar, de ser tia, de ser mãe, às vezes ser professora. Existe algum momento específico que você fala assim, eu vivo isso rotineiramente, isso aqui eu gosto que aconteça na escola? Me deixou. Não sabe? Não sei responder. Tem ela aí alguma coisa que você vive com frequência, que você gosta, que te marca? Ou alguma coisa que você viveu, que você considere como sendo marcante? Eu gosto do reconhecimento deles na rua. Quando passam pela gente, às vezes eles não lembram o nosso nome. Porque como a Rose veio esse ano, no ano passado, até o ano passado, eu trabalhava junto com a Janaína, né? Então, eu chamo a Laí e a Janaína. Aí, as crianças, às vezes, passavam por mim na rua e gritavam, tia Jalaí. Eles nem sabiam exatamente quem era a Laí ou quem era a Janaína. Mas eu gostava de saber que eles reconheciam a gente. Eu acho que o reconhecimento e o carinho das crianças é o que me satisfaz no meu dia a dia. No dia a dia. Agora, uma curiosidade, né? Que talvez muitos alunos não saibam, muitas mães não sabem. Quem é que define o cardápio da merenda? É a tia da merenda? Não. Não? É a nutricionista. É a nutricionista. É um cardápio totalmente balanceado em relação a açúcar, sal, saudável. óleo. Todo balanceado, todo estudado, a quantidade de carboidrato que os pequenos podem, que a gente não pode. Porque eles podem muito e a gente não pode nada. É uma alimentação saudável que eles podem se alimentar durante a semana. Às vezes, ela fala que ela faz esse cardápio balanceado porque eles ficam com a gente a maior parte do tempo. Que eles entram 8 horas e ficam até 4h30, 5 horas, que é o horário da saída. Então, esse momento que eles estão com a gente, eles precisam ter uma alimentação balanceada para poder estar equilibrando até mesmo quando chegar em casa, ou às vezes chupa uma bala na rua, um biscoito. Por isso que o cardápio é sempre balanceado pela nutricionista. Então, existe uma preocupação da rede, né, vamos dizer assim, em suprir a necessidade. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas em Paraíba do Sul vivem com insegurança alimentar. Sim. Né? Então, não é só vou fazer um cardápio, eu vou fazer um cardápio que talvez venha suprir essa necessidade que, infelizmente, algumas pessoas têm de alimentação em casa. Então, existe essa preocupação de vocês, de todo o corpo da escola, e além de ofertar merenda, e que seja sempre uma merenda de qualidade, mas uma merenda que atenda a necessidade daquele grupo de aluno, para que ele tenha a sua, vamos dizer assim, a sua fome saciada. E uma abertura que os pais também não sabem, que toda refeição oferecida às crianças, a gente tem uma, como a gente fala? Uma amostra
que a gente tira e a gente tem que guardar 72 horas para que, se uma das crianças passarem mal na unidade, tem como fazer uma análise para ver se a criança passou mal com a nossa alimentação da escola. feita na escola ou se realmente foi feito lá fora a alimentação e passou mal lá fora. Por 72 horas, a gente tem o alimento que eles comeram dentro da unidade, guardadinhos, para fazer análise. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Desde eu a não sabia. água, da vitamina, do arroz, do feijão, tudo. Biscoito, do pão, tudo que eles alimentaram no dia Tem que se é guardar guardado. a amostra e aguardar por 72 horas. 72 horas. Aham. Que normalmente é o tempo que o aparelho Isso. digestivo vai reclamar Isso. se houver algum processo de intoxicação ou algo parecido. Tá aí, essa eu não A sabia. grande maioria dos pais e das pessoas não sabe. Não sabe. E também tem vários acompanhamentos, como a nutricionista. Esse ano eu não vi esse tipo de situação, mas ano passado, tipo de pesagem de crianças, para estar adequando a alimentação. Crianças, quando a criança chega na unidade, Sobrepeso, né? que tem lactose, açúcar, tem reunião com os pais, tem todo um acompanhamento para a criança possa estar se alimentando dentro da escola. Então, é importante você que nos acompanha estar ouvindo e repassando para as pessoas essas informações, porque é muito mais abrangente do que algumas pessoas pensam. Muito. Vocês acabam tendo uma responsabilidade Isso. e Exatamente. respondendo, né, sendo Isso. responsabilizados por aquilo que as crianças ingerem dentro da Dentro escola. da escola. Exatamente. Né? Então, existe uma cobrança sobre todos vocês profissionais por aquilo que vocês estão fazendo, um rigor do controle de qualidade, sobre pena de vocês serem responsabilizados. Claro, a gente está falando aqui, graças a Deus, eu não conheço histórico nenhum, mas no caso de ser um ato de negligência, uma displicência do profissional, acho até interessante que isso fique guardado para salvaguardar vocês, né? Com certeza. Mas que fique claro para todos nós, então, que a responsabilidade de vocês não é só fazer a merenda, Não. mas é acompanhar o crescimento, o desenvolvimento da pessoa Isso. e também acompanhar o desenvolvimento da escola como um todo. Exatamente. Eu particularmente considero que comer é fundamental para ser bem sucedido em qualquer coisa, porque eu com fome, eu fico numa bambeza só que eu não aguento nada, né? Então, eu com fome, eu fico um fracasso. Tem quem fique mal-humorado, eu não. Eu fico com fome e não posso ficar mal-humorado que eu perco a força. Então, se eu ficar mal-humorado, o prejuízo é meu. E como que é a rotina das merendeiras nesse cenário propriamente da escola? Né? Quando, na parte disciplinar, no trato com os outros profissionais. Né? A gente sabe que a nossa sociedade é hierárquica e, infelizmente, algumas pessoas acabam se apropriando de pronome de tratamento e de situação, criam um status imaginário, ignorando que nós estamos aqui de passagem, e às vezes menospreza a função do outro, e a gente está aproveitando esse bate-papo para que todas as pessoas saibam a importância de vocês na unidade de ensino, nesse processo de formação das crianças. E como que é esse relacionamento entre vocês, profissionais, na unidade de ensino? É bom, é saudável? Eu nunca me senti menosprezada por trabalhar na cozinha. Nunca me sentia. Até mesmo os amigos nunca me menosprezaram por estar lá, não. Até mesmo, eu acho que até eles sentem prazer de estar na cozinha, até conversando com a gente. A cozinha é um lugar muito bom de pegando estar. experiência. No frio, quer estar lá porque está quentinho, o lugar mais aquecido. Fala que é o coração da escola, o coração da creche, que sempre está lá pertinho da gente. E é um espaço predominantemente feminino. E aqueles panelões pesados, como é que vocês lidam com isso? Na nossa rede, a gente tem merendeiro. Tem merendeiro? Tem merendeiro. Eu não conheço nenhum. Temos. Eu acho que ele está trabalhando em Werneck. Lá eles estão bem, porque para pegar aqueles panelões, pelo menos um. E todas vocês fazem de tudo. Fazemos. Aqueles panelões de arroz, vocês mobilizam aquilo. Sim, tudo. Temos históricos tem uma síndrome que eles chamam de movimento repetitivo e tal. Existe algum quadro que é comum entre vocês de agravo de saúde por causa da profissão ou não? Eu acho que não, mas é da água quente e água fria. Eu acredito que toda profissão, com o tempo, ela traz um desgaste. Os desgastes. Porque é o exercício repetitivo de todos os dias, né? Agora, nós estamos jovens, estamos com a saúde, mas com o tempo todo mundo
apresenta um desgaste, um cansaço pela profissão. Mas também o costume também, a gente já está acostumado, é uma coisa, parece que a gente faz no automático, né? É uma coisa que a gente vai levando no dia a dia. Eu penso que o repetitivo do braço pode ser que desgaste, mas eu acho que as pernas, eu acho que desgasta muito mais pelo tempo de, tipo, 6 horas de pé. Porque aí acarreta varizes, o cansaço, o inchaço. Às vezes, a gente não, porque a gente consegue comprar um sapato adequado, alguma coisa assim, mas tem muita gente que não consegue. Aí é a coluna, a bacia, vai sempre agravando alguma coisa. Eu acho que ainda é pior do que o braço. Pelo tempo de exposição, o tempo de ficar em pé. Porque a gente não tem tempo de sentar. Termina uma coisa, começa outra, termina uma coisa e começa outra. Até porque são 2 refeições em média, não? Não, na creche não. Na creche são praticamente 6 refeições. 6 refeições? Porque temos... Na parte da manhã. Porque temos o café da manhã. E eu quero voltar a ser criança. Depois temos uma colação. Depois o almoço, a sobremesa. Mas depois nós temos um lanche, depois a janta. Porque, às vezes, a criança não se agrada de uma refeição, ele tem a próxima que não vai deixar ele sentir fome até a próxima refeição. Então, vocês trabalham o dia inteiro? É uma rotatividade. Temos que estar sempre disposta a estar saciando a necessidade da criança. E a gente tem aquela criança que ainda, no meio disso tudo aí, tem uma necessidade de um leite a mais. E aí a gente tem que oferecer também. E aí a gente, assim, eu percebo, né, que existe uma dedicação e uma estrutura muito boa para vocês cuidarem das crianças, né? E o cuidado com vocês enquanto profissional? A gente sabe que, infelizmente, eu também sou servidor, sei que na maioria das vezes o município, e não é só o nosso, ele não atende às nossas necessidades, e se nós formos individualizar, não vai atender nunca. Mas enquanto classe, existe algo que vocês, ainda que individualmente, percebem que precisa acontecer em favor da classe e ainda não aconteceu? Então, eu penso que poderia existir um estudo mais aprofundado concernente à nossa insalubridade. E até mesmo não sei se abrange a periculosidade. Porque na época que eu trabalhava na Tim Lopes, por 2 vezes a nossa panela de pressão e a panela de carne explodiu. Uma das tampas explodiu e quase pegou numa companheira de serviço. Ela estava parada perto da porta, a tampa bateu no teto e quase bateu nela. E assim, foi tratado, foi cuidado, as pessoas chegaram, abraçaram a causa, ajudou todo mundo que estava ali, mas um estudo sobre isso não houve. Não houve. E eu não sei se isso entra na insalubridade ou na periculosidade. E pelos botijões de gás, por ser muito próximo à cozinha, eu não sei também qual o peso e o que o estudo apontaria como sendo uma benefício para o servidor. Eu sei e posso quase que afirmar que, a peso de lei, a gente só teria direito a um dos 2. Ou atividade, embora muito próxima, né? A periculosidade ou a insalubridade. Mas vocês, então, não só recebem um. Meio. 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 Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu ver. Como é que eu coloquei aqui? Vocês já tiveram algum aluno ou alguém que espontaneamente disse que queria ser um tio da merenda, da cozinha, por causa de vocês, do jeito, do trabalho, por causa do cardápio que vocês entregam? Já teve alguém que chegou e falou assim, eu quero ser uma cozinheira igual você, Alaí? Já. E hoje eu tive na época ainda do Tim Lopes. Hoje, com muito orgulho,
eu tenho a dizer que hoje ele é um sargento da Marinha. Mas quando, 6 anos, 7 anos, ele falou, eu queria ser tio da merenda. Porque pelo carinho, pelo afeto, pelo prazer de receber, com aquele carinho, com aquele abraço, quando chegava no refeitório para merendar ou para fazer um lanche. Tia Laí, como a maioria é pequeno, né? Sempre foi de creche. Como lá a maioria é pequenininho, eu não me lembro dessa situação. Dessa situação. Porque eles saem muito pequenininhos, né? Saem com 5, né? Não, agora sai com 4, porque foi dividido entre pré e a creche, né? Que aí dividiu, a Walter fica com os maiorzinhos e a gente fica com os menorzinhos. Então, eles saem 4 anos. Tem alguma história emocionante, Laí, que você viu ou viveu na creche? Tem várias histórias Tem várias? emocionantes. Várias. Quer contar uma? Não sei, acho que não. E o ruim é que as histórias emocionantes para nós envolvem também Outras terceiros, pessoas, né? Então, entendeu? eu não queria que você contasse isso. Não queria que você contasse que eu chorei, né? Aí a gente Eu tenho. Tem? Então me conta, tia Rose. Eu tenho uma que... Uma vez a gente estava terminando o recreio, as crianças começaram a gritar, e eu desci para ver no pátio o que estava acontecendo. Um aluno estava tendo epilepsia e enrolando a língua, eu pedi uma caneta, eu travei a língua dele com a caneta para ele não enrolar a língua. Nesse intervalo, uma outra tia, que também era da merenda, pediu o ônibus para parar. Eu peguei a criança no colo com a caneta segurando a língua, levamos no ônibus, a diretora na época não estava na unidade, paramos o ônibus levou no hospital e a gente foi com o ônibus no hospital para socorrer o aluno. E aí a gente conseguiu socorrer o aluno e nesse intervalo a diretora chegou para depois levá-lo para casa novamente. Com essa manobra salvou uma vida. Salvamos ele. E merendeira faz técnicas de primeiros socorros? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Mas depois não disso fazia. a gente teve com bombeiro, tivemos várias... Assim, eu acho que... Várias capacitações. Isso. Até que, assim, as capacitações que a prefeitura oferece pra gente são capacitações muito né? interessantes, sabe? E a gente sai com um aprendizado. Eu gosto das capacitações. Tem reuniões que são repetitivas, mas eu entendo que elas têm que ser repetitivas. São necessárias para a gente poder fixar. E também, tipo, eu e Rose estamos 19 novas. anos, 20 anos na educação, na merenda. Mas aí chegou uma pessoa nova esse ano. Mas aí a gente precisa ir na reunião. Aí, tipo, começa de higiene. As reuniões de higiene, elas são repetitivas, porque sempre são as mesmas reuniões. Mas eu gosto das capacitações. Bom. Como essa que nós tivemos no teatro, que teve bombeiro, várias apresentações, sabe? Vocês tiveram agora uma recentemente? Tivemos, acho que foi no começo do ano, não foi? Que teve bombeiro, essas coisas assim. Eu gosto. Interessante. Eu gosto também. As minhas da minha profissão são fisicamente puxadas, né? Mas eu gosto, é bom que a gente dá uma baixada no peso sem precisar ir para academia. Sim. Né? E agora também as palestras também têm tentado cuidar um pouquinho também da mente da gente, do cansaço do dia a dia. Tia Laí parece que gosta de ler, né? Eu gosto, eu perco o interesse muito rápido. Começa e para no meio. Começa e para no meio. Tia Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. 19 anos de Tim Lopes. Nós estudamos juntos, você estudou Paula Cerda. Paula Cerda e Manuel Vaz. Vaz. Então, nós estudamos juntos Manuel Vaz, porque no Paula Cerda quem estudou foi Damião. E aí, hoje, como é que é você olhar? Hoje, graças a Deus, a Karen vai muito bem. O Isaac, né? Isso. Também vão. Mas como que é hoje você olhar dentro da sua casa e perceber que você mantém esse legado da sua mãe acesa, ainda que ela seja do estado e você do município? Qual que é a sensação de você olhar para sua mãe e falar assim, eu continuo escrevendo essa história? É muito orgulho, porque eu vivo isso e eu encontro vários amigos dizendo a mesma coisa. O mesmo prazer que eu tenho e que eu vivi com as minhas crianças, os meus amigos falam a mesma coisa da minha mãe. Então,
é saber que foi um dever cumprido. É muito orgulho. Eu vou passar por isso ainda. Não sei quem um vai ser administrador, o outro está fazendo direito, não sei. Gabriel ainda não decidiu. Mas é bom nós sabemos que nós estamos deixando um legado, nós estamos construindo, graças a Deus, uma história, né? Eu fiz aqui uma pergunta, que ela não pode ser contada, que são alguns momentos. A da Rose deveria ser uma história dramática, mas é bonita, né? Verdade. Uma manobra que salva uma vida. É. E com algum profissional? Tem alguma história que vocês tenham vivido que não seja com uma criança ou alguma coisa assim que te marcou em algum momento de festa, de lazer, com algum colega de profissão, ainda que ele não seja da merenda, que seja professor ou merendeira, alguma história engraçada que vocês queiram contar, aproveitar para dizer a alguém assim, olha, eu lembro disso que nós vimos há 10 anos atrás e eu estou aqui lembrando de você. Aproveita que isso aqui pode rodar o mundo inteiro. Eu acho que é a amizade que a gente faz, né, dentro da unidade. É muito satisfatório a amizade. Eu tenho vários. A creche em si são meus amigos. Eu gosto de todos, mas assim tem alguém para mim que eu gosto da amizade especial, que é a Renata. Eu gosto muito da amizade que a gente construiu, sabe? E a gente já fez assim muita doideira junto, assim, doideira assim. Sadia. De sair, de levar as crianças. Outro dia mesmo eu estava lembrando com ela. Eu falei, Renata, lembra antes quando a gente saía para poder sair com o Renato, o irmão dela, Renata. Eu falei, a gente saía com o Renato, a gente ia nas Kombi, ia para os sítios. Assim, são amizades que você faz na unidade de serviço, mas que leva para uma vida toda. E eu gosto muito da amizade, do companheirismo que a gente tem. Eu gosto muito da amizade que eu tenho com a Renata. E ela trabalha comigo também na cozinha, né? Ela com a trabalha gente, ainda? Né, Rose? Ela trabalha com a gente na cozinha. Então vocês começaram juntas ou ela chega depois? Não, ela chegou depois. Ela chegou 1 ano depois. Tia Rose, tem alguém, tia Rose? Tenho. A tia Tânia. Tia Tânia foi um marco na minha vida. Porque ela é um baú de sabedoria. Tia Tânia Batista. Tia Tânia conhece a tia Tânia do restaurante. Ah, sim, tia Tânia. Ela é um baú de sabedoria. Ela, quando chegou, ela chegou em 2009. 2009 que foi o concurso seguinte? 2009. 2005, 2009. Não lembro se ela entrou em 2009 ou se foi em 2010. Porque ela fez o concurso em 2009. Mas quando ela entrou na nossa unidade. E foi uma época que eu tive uma turbulência. E aí ela chegou com aquele jeitinho dela tranquilo, manso. E eu muito agitada. Hoje, essa Rose que está aqui não existia. Você conviveu comigo e sabia que eu era uma Coca-Cola. Uma panela de pressão. Se me desse uma sacudida, era aquela que... Para entornar o caldo era rápido. E eu acho que uma boa parcela de ser essa Rose aqui hoje foi tia Tânia. E ela, com a grande sabedoria dela, todos os dias me instruindo com aquele jeitinho dela, não me sentar comigo e falar assim, não, isso não. É o jeito dela de falar, não, eu faço assim, eu sou assim, o meu marido viajou e eu lido assim, eu faço assim, eu lido com as minhas filhas assim, eu sempre cuidei das minhas filhas assim, eu fazia assim. Dando exemplos. Eu tenho uma filha que sempre foi inteligente, outra filha que foi muito estudiosa, e as duas filhas fizeram faculdade, e assim, sempre me instruindo. E um determinado dia ela falou comigo assim, o relacionamento é feito assim. Problema todo mundo tem. Todo relacionamento tem dificuldade. Mas a gente tem que fazer o seguinte, coloca a dificuldade aqui e coloca a qualidade aqui. E coloca na balança e dá uma olhadinha para ela. Porque se ela ficar na mesma linha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque todo relacionamento é assim. Você tem que analisar.
Aí depois disso eu passei a analisar, porque às vezes a gente olha muito para o problema, mas as pessoas não são só problema. As pessoas têm qualidade. E aí depois disso eu passei a ser essa pessoa que eu sou hoje. E cada dia eu tento melhorar por conta do que eu aprendi com ela. Hoje ela não trabalha mais comigo e eu também não trabalho na escola. Hoje ela trabalha na Irmã Macedônio. Mas todo mundo que passa por ela, ela diz que eu fui um referencial na vida dela também. Então, ela me ajudou e eu ajudei a ela. Então, isso para mim foi um marco. Um exercício do trabalho para a vida, né? E é uma pessoa que eu amo. E como que é bom a gente ter pessoas que... Essa questão do afeto, né? Porque a gente passa 6, 8, no meu caso eram 12 ou 24 horas trabalhando com alguém e não tem como essa pessoa não te ensinar e você não ensinar nada para essa pessoa. Exatamente. Né? Então, para você que talvez não tenha experimentado entrar para o mercado de trabalho, fica aqui uma dica. Trabalhar, além de ser bom, faz bem, né? Faz bem. Trabalhar faz muito bem. Ensina. Ensina. Agora, tia Rose, Alaí, 19 anos de escola. A gente percebe que, infelizmente, a nossa cidade, ela parece que vive um tempo de estagnação. Nossos jovens hoje dão testemunho de menos compromisso do que, se eu posso assim dizer, no nosso tempo. Ou talvez eles tenham uma cobrança menor, uma comodidade maior para querer menos coisas que são, de fato, produtivas e frutíferas para a vida. Mas, dentro do campo de atuação de vocês na educação, o que é que vocês acham que o corpo docente, né, aqueles que trabalham na escola, podem fazer para a gente poder estar enfrentando esse desinteresse pela formação acadêmica, pelo estudo? Existe alguma coisa que vocês veem que deixou de acontecer nos espaços de ensino e que poderia talvez voltar, que deu certo lá atrás e valeria a pena tentar fazer de novo? Então, eu sempre falei, não sei se é viável, mas na nossa época tinha a moral cívica. E eu penso que os jovens nem cantar hino da bandeira, hino nacional, não conhece nada, não faz fila, não conhece o que é ordem. Eu acho que tudo começa aí. Eu acho que começa na ordem. Se não tem ordem, para eles não sabe nem fazer a fila. Se o professor fala assim, vamos fazer a fila, um está olhando para um lado, outro está olhando para o outro lado, não consegue nem conceituar o que é uma fila. E isso, na verdade, não é a culpa do professor. É coisas que vêm de casa. De casa. E se os pais já não ensinam, chega na escola, o professor às vezes tem que ensinar o beabá que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu. E fica difícil, porque às vezes uma sala de aula tem 30 alunos, tem 25 alunos. O professor vai ensinar a moral e cívica, ensinar a ordem à criança. Se tem que ensinar o AEU, é difícil. É difícil. Você tem alguma coisa, Alaí? Eu acho que hoje em dia a participação entre a família e a escola está muito distante. Família e escola. E eu acho que teria que ter um convívio mais íntimo entre a participação, o dia da família na escola, para que a família também possa reconhecer o papel do professor. Porque hoje, muitas das vezes, nós cobramos muito que o professor não está vendo aonde estava o seu professor. Mas também a gente pergunta onde estava a sua família. Porque, igual a Rose falou, o papel da família começa em casa, a educação começa em casa. Nós estamos na escola para poder estar dando apoio para as crianças, estar levando eles naquilo que o pai começou em casa. Exatamente. Porque a professora, ela não tem tempo de passar um a um o que ele tem que fazer, uma educação. Eu acho isso também. Porque hoje, igual na minha época, a gente fazia a oração do Pai Nosso, porque é uma oração universal, que todas as nossas religiões fazem. Hoje em dia, nós não podemos mais falar sobre nenhuma outra religião, não podemos falar sobre religião, entendeu? Não tem mais essa conversa dentro da escola. As nossas crianças estão ficando muito dispersas, porque eles fazem o que eles querem, no momento que eles querem, e muitas das vezes, quando necessita de um pai, o pai já chega com o que a criança falou
e não tenta ouvir o professor o que está acontecendo. Ele já vem de casa com uma opinião formada e não dá a oportunidade do professor de mostrar a ele aquilo que acontece dentro das unidades. Eu acho que falta muito disso, companheirismo dos pais na escola. Tem muitas crianças faltando às aulas e os pais... Hoje nós estamos muito ocupados com o que nós temos que fazer, com o que nós temos que comprar, as coisas estão muito caras, estamos só ocupando funções para pensar, né, que estamos tentando dar uma vida saudável para os nossos filhos, mas nós estamos esquecendo que amanhã ele vai crescer. Não vai ficar exatamente debaixo de nossas asas do que nós estamos falando para ele. Ele vai crescer, ele vai ter que sair e vai ter que ganhar o dele também. Mas se ele não tiver um caráter estruturado dentro da família, qualquer um pode ganhar ele na rua. Essa palavra é caráter estruturado, isso é muito profundo. Não é? E que você que está nos ouvindo queira entender o que é isso. Um caráter estruturado, alicerçado nos pilares familiares é fundamental. Eu lembro que quando nós estudávamos, dado o momento, toda criança vive um momento de rebeldia, né? E a minha avó, sempre fui criado por avó, não tive a minha mãe presente, ela ia pouco à escola. Talvez até pela idade, mas eu tinha uma irmã mais velha que com frequência nos levava. Naquele tempo nós íamos para a escola sempre levado por um adulto. Independente da idade que tinha, ou no máximo, alguém ficava ali no famoso Beco do Quarnel esperando que nós chegássemos, porque não tinha errado. Você saía do Manuel Vaz, só tinha um caminho, então tinha um adulto ali esperando. E um dia nós fizemos algumas brincadeiras, saudosa e eterna, querida, amada por todas. Madalena era a nossa merendeira, junto com a Cleia. E eu lembro que uma das duas eu havia respondido mal. E quando eu cheguei em casa, a notícia chegou primeiro que eu. Então, eu tinha a avó, que morava antes, e a bisavó. Aliás, o inverso, a bisavó e a avó. Eu morava com a minha avó. Quando eu passei na bisa, que tinha o hábito de ir para a escola e voltar, então eu saía de uma casa e chamava minha avó de mãe, benção mãe. Ia, passava na outra, benção avó. Então, quando eu passei na casa da bisa, que eu fui tomar a benção, aí eu tomei um puxão de orelha. E não é um puxão de orelha verbal. Era um puxão de orelha mesmo. E eu, e eu não sabia o que eu tinha feito. E aí eu peguei e perguntei, mas o que eu fiz? Você não sabe, não? Mas ela também não me respondeu. Quando eu cheguei em casa, eu tomei outro. E aí veio a fala. Agora você vai lá na CREI e você vai pedir desculpa a ela. Já não estava mais na escola. Nós temos que trazer a escola para a vida, né? Temos. Nós temos que trazer. E é necessário, e eu lembrei delas não por um acaso, mas é porque é o espaço onde elas atuavam. Hoje a gente pensa que tem que escolher a quem se obedecer. Tem que se escolher a quem se respeitar. E deve-se respeito a todos. É verdade. No nosso espaço de trabalho, nós temos áreas de domínio, né? Naquele tempo, quando você chegava naquele espaço que era destinado à merenda, nós sabíamos, a autoridade ali era da merendeira. Dentro da sala de aula, a autoridade era da professora. E quando essa profissional perdia essa autoridade, ela me mandava para a sala da diretoria. O negócio estava grave. Que ela mostrou naquele momento que ela... Hoje eu entendo. Não tem... Você acha que eu não te domino? Eu tenho um amparo maior. E dali nós já sabíamos, Dona Maria de Fátima, a pergunta crucial... Vou precisar falar com a sua avó? Ou seja, daqui volta para casa. Se você não aprende aqui como que você deve se comportar, a casa tem a obrigação de te ensinar. E eu acho muito bonito porque a gente acaba numa conversa dessa percebendo que no espaço de ensino as nossas ações são complementares. Não, seria um equívoco dizer aonde começa e onde termina um ciclo. Começa na nossa casa, passa pelo espaço de ensino, passa por todas vocês profissionais, independente daquilo que vocês façam, e retorna para casa. É na casa que tudo começa e é na casa que a bomba maior estoura. Então, você que está nos acompanhando, saiba que os seus filhos recebem, nossos filhos recebem muito cuidado, muito carinho. Eu não sabia, para mim, novidade, que
essa alimentação fica ali 72 horas. Vou guardar isso comigo. Fica. Para uma anamnese, depois, em caso de algum risco, elas dão de si, né? A Rose falou, são mães, são tias, são professoras, embora só tenham obrigação, vamos assim dizer, de fazer a merenda, mas fazem muito além para poder ajudar a gente no processo de formação de pessoas. É verdade. Eu preciso aqui dar os parabéns para vocês, porque nós somos cristãos e a importância, talvez uma forma didática de eu falar a importância de vocês, profissionais da merenda para nós, todas as vezes em que Jesus Cristo queria conhecer alguém, ou todas as vezes em que ele nos apresenta aqueles que ficam com a responsabilidade de apresentá-lo ao mundo, ele se assenta à mesa. É no partir do pão que a história de vida de muitos de nós começa. E talvez essa seja uma forma educada de eu agradecer a vocês e dizer para vocês a importância que vocês têm para nós. Se nós nos alimentamos do pão, é necessário que alguém o faça, né? Então, nós só conhecemos a educação, nós só somos educados, nós só conhecemos princípios e valores porque vocês entregam para nós merenda de qualidade. E aí vocês fazem com que a gente, naquele momento, se desarme, né, e aprenda alguma coisa. E aí eu quero dizer para todas as profissionais e os profissionais merendeiros que vocês são fundamentais e importantes para o desenvolvimento nosso enquanto pessoa, para o desenvolvimento das nossas crianças. E muito obrigado por vocês existirem. Esse bate-papo do povo, e ele vai ser sempre trazendo para cá pessoas do povo para poder as outras pessoas saberem a importância que vocês têm para nós. É, na verdade, uma oportunidade de fala para, em nome de todos os pais, alunos, representantes do poder público ou não, dizer para vocês muito obrigado, porque vocês existem, né? Abro aqui para vocês fazerem suas considerações, uma fala livre. Quiser mandar um abraço para a família, um abraço para a mãe, podem ficar à vontade. Agora você pode começar, né? Eu agradeço e eu entendo que é bom também esse quadro, porque a gente pode também estar falando um pouco também da nossa profissão, porque às vezes, assim, não que as pessoas diminuam, mas acho que tipo assim, é uma coisa como outra qualquer. Como a gente falou aqui, a gente tem toda uma estrutura, a gente não chega na escola e faz uma alimentação do jeito que a gente quer, do jeito que a gente queria. Igual agora a gente tem na escola o controle de açúcar, que é praticamente zero açúcar. No começo, é mais o açúcar da fruta mesmo. No começo foi até ruim, ser aceitável pelas crianças, mas agora até as crianças estão aderindo, sabe? E, assim, eu fico feliz por esse momento em que nós podemos estar falando da nossa profissão, de quem nós somos e do orgulho que a gente tem de ser merendeira, porque eu tenho orgulho de ser merendeira. E eu sou feliz fazendo o que eu faço. E antes da tia Rose, agora que eu me atentei, quando vocês colocam esse limite, né, do controle de açúcar, do que consumir, isso acaba afetando vocês também, né? Porque vocês acabam se adequando a isso, porque as crianças vendo vocês também vão querer. Então, vocês acabam também recebendo uma informação alimentar saudável para o dia a dia de vocês. Para o dia a dia. Se eu tivesse lá, eu ia dar muito trabalho. Às vezes a gente foge um pouquinho no nosso dia a dia, a gente foge um pouquinho, né? Eu amo bolo, mas assim, quando eu saio da creche, faço todas as artes possíveis. Mas lá dá o exemplo. Eu não ia aguentar. Adoro açúcar, nossa senhora. Tia Rose. Eu também quero agradecer pela oportunidade de a gente poder expressar um pouquinho do que a gente faz, né, com muito amor, de a gente poder relembrar o nosso tempo de criança, que foi um tempo marcante na nossa vida. E a gente pode falar com carinho das nossas tias, da tia Rose, da tia Madalena, da tia Creia, que está aqui aí até hoje, guerreira, né? Tem uma do Inema que me dava merenda escondido. Eu, de fato, eu acho que eu tenho trauma com aquele mingau que colava no céu da boca. E toda vez que era mingau, ela levava para mim algo de casa separado. Aí falava comigo assim, eu sei que você não gosta. Aí depois veio tia Bia, né? Tia Bia. Tia Bia, que foi um marco para minha filha, que minha filha, quando entrou na creche, também não gostava de comer, não comia nada. Ficava da hora que entrava na creche até a hora de sair, sem comer nada.
até o dia que ela começou a cativar a minha filha, perguntar o que ela gostava. A minha filha falou que gostava de canjica. Aí a tia Bia fez arroz doce, porque não tinha canjica na época. E aí ela começou com aquele jeitinho dela e começou a servir a canjica um dia. E aí, com aquele jeitinho dela, minha filha começou a comer e se alimentar. É o que a gente faz hoje, né? Mas, assim, grata sou pela minha profissão, faço com amor, faço com carinho. Aprendi a amar e fazer com carinho o que eu faço. E agradeço à Secretaria de Educação, que nos dá o suporte. Agradeço cada um que entra, porque a gente já passou por vários gestores, né, que estavam sempre dando suporte a gente. E eu agradeço pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da gente. A Secretaria disponibiliza um profissional para cuidar da merenda, né? Tem um... Não, é uma equipe. Não? É uma equipe. É uma equipe. Uma equipe, isso é melhor ainda. Eles têm uma equipe. Meninas, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Né? Foi muito bom. Viu? Passou o susto, nada tão difícil. E para você que está aí, vai ser sempre assim. Um bate-papo descontraído, leve, para você conhecer um pouco de nós, servidores. O objetivo desse nosso bate-papo não vou dizer resgatar, porque graças a Deus a gente nunca perdeu, mas é relembrar as pessoas a importância de nós profissionais, servidores públicos, lembrar para todos eles que nós pertencemos ao povo. Nós produzimos para eles e nós consumimos aquilo que nós produzimos. Por isso que eu disse que eu fico muito feliz em perceber o brilho no olhar das pessoas que vêm aqui, porque nós sabemos que amanhã nossos filhos, nossos netos, e que demorem os netos, né, vão estar usufruindo disso que nós estamos entregando. Então, para você, profissional da educação, mais uma vez, representantes da classe aqui, para você merendeira, para você merendeiro, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, tá? Compartilha, manda esse link para quem você quiser, bate-papo do povo, para o povo, até o nosso próximo encontro.